dentro das relações condominiais, nós vamos ter pessoas que têm 4 milhões na poupança, mas têm problemas de psiquez, têm problemas de equilíbrios emocionais. Quando isso existe, o que cabe ao síndico, ao gestor, o síndico só tem que ser ponte para levá-lo para o profissional de forma correta. E como é que eu digo? Cuidado, não vai dizer assim, ei, Antônio, eu tenho um colega meu que é psicólogo, você está precisando de um psicólogo. Se você fizer isso, a raiva vai se voltar contra você. Chama o psicólogo para dar uma palestra no condomínio e faz tudo para que ele esteja presente. O psicólogo vai dar uma palestra para todo mundo. Bom, o psicólogo, porque ele está fazendo uma publicidade do nome dele, está se apresentando, mas ao mesmo tempo você está canalizando aquela pessoa para que ela possa descobrir que a conduta dela não é uma conduta normal. E a partir dali, de um jeito gradativo, ele vai fazendo essa orientação. Então, quando o conflito é intra, não entra o síndico, não entra o mediador, entra as pessoas habilitadas para tal. Agora, quando esse conflito emocional afeta um conflito que a gente chama de interpessoal, que é o conflito entre eu e você, aí não. Quando o conflito é entre eu e você, aí cabe o mediador, aí cabe o síndico, aí cabe o juiz, aí cabe o conciliador, aí cabe o árbitro, aí cabe todo mundo. Mas só vai ter espaço, cabimento, quando eu tenho uma relação interpessoal. É importante que como é que eu consigo... Pois não, Val. A grande questão também sobre isso é como perceber se... Porque a gente não é especialista, né? Então, como eu percebo se é um conflito intra, né, que está ali dentro que ele precisa de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ou se é um conflito pessoal, né, que eu preciso realmente de um outro profissional. Que é essa técnica, é importante isso, né? Pronto. Então aí entra um outro ponto que você citou, que é o ponto de número 2 aqui, que é o que a gente vai chamar de escuta ativa. A escuta ativa, ela é diferente de ouvir. Escutar é diferente de ouvir. Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe. Eu venho de uma família de 12 irmãos. Então, eu sou o mais novo desses 12. Daí, quando tinha confusão lá em casa, minha mãe na cozinha fazendo as coisas, e o meu irmão dizia, mãe, fulano me bateu. Dali mesmo, ela já dava a solução. Ela disse, eu vou quebrar as costas de vocês com a marreta de pau. Eu não quero nem saber quem é que está aí. Eu vou quebrar as costas com a marreta de pau e vocês vão ver. E ela continuava trabalhando. Às vezes ela ia bater, como aconteceu certa vez, ela foi bater no irmão, mas ele não tinha feito nada. Ela errou o filho que ia bater. Porque também era muita gente, eu entendo a minha mãe. Porque minha mãe, ela ouvia e ela não escutava. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é sentir uma sonorização, mas não entender a mensagem de um jeito correto. Escutar é parar, é sentir o som emitido pela outra pessoa, é fazer a leitura corporal que essa outra pessoa está tendo. Quem está falando, ele emite informações corporais que muitas vezes são mais verdadeiras do que a própria fala. As mãos exatamente molhadas, as mãos trêmulas, o canto de boca, que na verdade começa a descer, ele fica um pouquinho diferente de um lado para o outro. As pessoas não param com as suas mãos e as pernas começam a chacoalhar como se fosse a banda da timbalada. Então ali você começa a perceber que além do que a pessoa está dizendo, existe uma fala corporal. Essa fala corporal é o que nós chamamos, para você entender, é o que nós chamamos de escuta. Escutar ativamente é você saber entender a audição, saber entender os sentimentos que essa pessoa tem e compreender esta pessoa quem ela é. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver esse organograma familiar que foi criado aqui. Olha só, quem criou isso aqui fui eu. Esse organograma familiar para entender o conflito, fui eu que criei num artigo que nós produzimos, em que eu dizia que quando o síndico ele tem um organograma familiar, quando o problema vem de lá, ele já sabe. É o seu Antônio, ele é policial, ele estava de serviço ou não, estava de serviço. Esse plantão dele foi 24 ou 48 horas. Então, se o seu Antônio sair do apartamento dele para cá,
é importante que eu tenha essa informação, se ele saiu de um plantão de 20 ou de 48 horas. Não deve ser de 40, mas vai que ele tirou 48 horas. Então, ele está sobre um efeito emocional, ele está sobre um jugo emocional, social, ele está sobre vários problemas que ele viu no meio da rua e ele traz isso para dentro de casa. Daí, quando o síndico tem esse organograma, ele entende quem é a pessoa, ele pode fazer uma escuta ativa e ele pode construir um diagnóstico para fazer a indicação de um jeito subliminar a essa pessoa que precisa.